Olá, internautas, estou aqui com o Carlos Mellinger, ele que é presidente da Casa do Brasil em Londres. Carlos, muito obrigado pela entrevista, pela oportunidade. Eu gostaria que você falasse primeiramente o que é a Casa do Brasil. Bom, a Casa do Brasil é uma organização sem fins lucrativos, uma ONG registrada assim no Reino Unido, em Londres, que presta serviços de assistência geral à comunidade brasileira do país. Todo o Reino Unido, ou seja, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e Inglaterra. São vários serviços que a gente presta, desde assistência jurídica, assistência psicológica, traduções, intérpretes, a lista vai longe e foi sempre, continua aumentando conforme as demandas da comunidade. Bom, Carlos, você também é eleito como conselheiro. Como que é aquele cargo? Tem um cargo que você é eleito, que inclusive passa pelo Itamaraty, tem relações com o Itamaraty. Explica para nós, por favor. Existe em cada posto consular onde tem presença de comunidade, de brasileiros que vivem no exterior, o Conselho de Cidadania. Esse Conselho de Cidadania, eles tem que ser eleito. Então há uma eleição e eu sou hoje o coordenador geral, eu não gosto da palavra presidente, a gente preferiu usar esse termo, do Conselho de Cidadania do Reino Unido. E a função é justamente de interlocução entre o governo brasileiro e a comunidade brasileira. Governo em todas as esferas, Itamaraty, ministérios, para onde tiver uma reivindicação, uma demanda, direcionar, mas em geral via Itamaraty, né? E quando eu me refiro à comunidade brasileira do Reino Unido, eu me refiro ao povo, não à elite. A elite não precisa muita assistência. Quem precisa é o povo, o trabalhador, a mão de obra que compõe a maior parte da nossa comunidade lá. Bom, você falou em relação entre governo do Reino Unido, governo brasileiro, comunidade e tal. Nós estamos gravando essa entrevista aqui no Brasil, numa das viagens de vocês para cá. Estivemos em Brasília, por exemplo, eu fui testemunho de algumas dessas reuniões. Na prática, vocês têm conseguido avançar em que áreas e quais reuniões vocês têm conseguido fazer aqui? Por exemplo, nós tivemos lá no Congresso Nacional, tivemos no Palácio do Planalto, no Itamaraty. Poderia fazer um breve resumo disso e também o que de fato isso tem gerado, né? Nós no Itamaraty, todo ano eu venho pessoalmente, mesmo quando eu não era conselheiro, representante brasileiro no exterior, eu vinha todo ano falar com a embaixadora responsável pelas comunidades brasileiras no exterior, porque a Casa do Brasil é um termômetro. Tudo que acontece em Londres, de bom e de ruim, com a comunidade, acaba chegando a nós. Então é muito importante para que o governo saiba o que está acontecendo de fato, não baseado em estatísticas de consulado, que o consulado tem limitações até onde pode agir, por motivos até diplomáticos. Então, no Itamaraty foi basicamente isso, uma atualização, um bate-papo. Nós somos sempre muito bem recebidos pela embaixadora Luísa Lopes. Depois, no Palácio do Planalto, nós tivemos com o setor de comunicação, que também é muito importante, que a Presidência da República também tenha noção do que está acontecendo, as agências de notícia nacionais tenham conhecimento do que está acontecendo com a comunidade brasileira no exterior, especialmente a de Londres. E finalmente na Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Deputados, tivemos também reunião com o presidente dessa comissão, o deputado Nilson Pinto, que foi muito atencioso, nos recebeu muito bem, aí já para tratar de temas legislativos. Eu cito talvez dois exemplos aqui. Um é a possibilidade do brasileiro que está no exterior
poder votar, além de presidente da República, que nós votamos... Que hoje já se vota. A cada 4 anos, sim. Mas que nós possamos votar também para deputados federais e senadores. Porque, talvez não seja o meu caso particular, mas a grande maioria dos brasileiros que estão lá fora sonham em um dia voltar para casa. Ou seja, quer ter os seus representantes. Claro, quer voltar para casa, para nossa terra, para nossa gente. Então tem interesse que o Brasil tenha bons legisladores. Bom, e aí nós estamos falando de mundo, vamos dizer, em termos de números de brasileiros pelo mundo, com certeza são pessoas que não têm representatividade no Congresso Nacional, digamos assim, a partir da hora que não votam, não tem uma ligação com seus... Existem 4 milhões de brasileiros no mundo. 4 milhões. Em Londres nós estimamos que nós sejamos apenas em Londres, tá? Na Grande Londres, 350 mil, e no país todo 400 mil. Então é uma comunidade representativa, é uma comunidade que faz remessas consideráveis, que inclusive são extremamente positivas para o balanço orçamentário, exato. Então nós temos que ter direito à voz. O segundo ponto que eu tratei lá também, em termos legislativos com a comissão da Câmara, é para que os aposentados que vivem no Reino Unido, hoje eles estão sendo descontados 25% para receber lá. Nossa. A Receita, um quarto do Receita considera que mandar aposentadoria para a pessoa que trabalhou, recolheu imposto aqui e agora está vivendo lá por opção, é direito humano da pessoa, direito de se mover, é considerado uma remessa de dinheiro isso. Então isso é algo também que nós gostaríamos que fosse votado e que a Receita reconsiderasse isso e o pagamento de aposentadoria no exterior fosse totalmente isento de tributação. Bom, voltando ao assunto da Casa do Brasil, eu sou testemunho do excelente trabalho que vocês desenvolvem lá. Eu tive a oportunidade de trabalhar como jornalista lá em Londres por 3 meses, representando um dos veículos de comunicação aqui do Brasil, e fui muito bem recebido. Eu me senti assim como se estivesse com uma família lá na Casa do Brasil, com você como presidente, a Irisê Godoy como psicóloga, tem a Fátima Lessa, enfim, todos me receberam muito bem, com apoios fundamentais para o meu desenvolvimento profissional lá naquela ocasião. Ou seja, contatos com a Scotland Yard, contatos com a BBC, contatos com brasileiros que eu precisava de exemplos, etc. e tal. Isso foi no meu caso profissional, foi um caso específico, mas que eu gostaria de deixar isso bem registrado, me senti acolhido como uma família de fato. Mas o meu caso foi profissional e foi um caso diferente, porque eu fui a trabalho, enfim. Mas que tipo de relações, que tipo de ações os brasileiros esperam e recebem de vocês lá na Casa do Brasil? Eu imagino que, por exemplo, 350 mil pessoas não é pouca gente, né? Então, se você é lá um motoboy, lá, ou, não é, um courier, e você sofre um acidente, ou se você vai preso, ou se você é atropelado, se você precisa de um médico, enfim, que tipo de situações você poderia exemplificar? Claro que é um mundo, né? Mas que os brasileiros podem contar e quais as maiores necessidades que os brasileiros recorrem a vocês? Pois eu sempre digo, ou nós temos a competência de absorver o caso e resolver dentro da Casa do Brasil, ou nós vamos encaminhar para algum profissional brasileiro, ou no máximo português, mas que fale bem a língua, que possa atender essa pessoa. Então cada caso é um caso, a gente vai lidar desde unha encravada até uma pessoa que cometeu suicídio. Então é muito complexo e é muito diversificado. Mas o carro-chefe é a imigração, é o serviço que a gente tem de advogados lá para regularização. Porque é importante citar que desses 350 mil em Londres, 400 mil no país, nós estimamos que ainda 40% estejam em situação irregular. E nós orientamos, não comprem documentos falsos, não façam nada errado, não cometam crimes, busquem a regularização. Se não houver jeito, nós vamos falar, olha, infelizmente o seu caso, a não ser que se faça alguma coisa, não mude algo nas suas circunstâncias, não há o que fazer. Mas muitas vezes
a pessoa tem a solução da regularização e não sabe. E isso uma consulta resolve. Eu vejo também que um papel fundamental é um ponto de apoio, um ponto de referência, por exemplo, para os familiares que ficaram aqui no Brasil, ter a quem recorrer, ter um brasileiro que atenda um telefone, enfim, também tem a sala de casa da família se transporta para a casa do Brasil. Né? Com certeza, em alguns casos... Vocês têm telefone de plantão, inclusive? Temos, 24 horas de plantão. Para acidentes, prisões, falecimentos, enfim. Alguns ligam para saber que horas vai abrir no dia seguinte, isso 3 da manhã, mas eu tenho que atender, faz parte do show. Mas existe toda essa preocupação com o bem-estar. E lógico que para a família que ficou, esposa, filhos às vezes, ou pais, existe essa preocupação. Puxa, meu filho está numa terra... entende de inglês, o que vai acontecer. É lógico que nós não passamos informações de um adulto para outro adulto, seria contra a regra de proteção de dados, né? Mas muitas vezes esse familiar, sabendo que existe essa organização e que a pessoa está lá ligada a nós que só praticamos o bem, só damos o bom exemplo, é um motivo de conforto. E vocês avançaram significativamente com o governo inglês, né? Inclusive agora com esse programa de retorno voluntário. Os passageiros sejam bem-vindos a Brasília. Pedimos que permaneçam sentados enquanto o avião estiver em movimento. Como que é essa relação com o governo britânico e o que é esse programa? Esse é o nosso 4º ano de contrato, onde no ano passado ainda éramos o 9º, hoje somos a maior comunidade do Reino Unido usando esse programa de retorno voluntário. É um contrato com o governo britânico para que as pessoas que estejam em situação irregular, em situações vulneráveis, ou mesmo em situação regular que foi sem preparo, às vezes o pessoal chega mesmo com visto válido, mas já entrar numa situação que acabou o dinheiro, que não consegue emprego, não consegue acomodação. Então esse contrato nos permite oferecer assistência lá e pagar a passagem aérea de retorno para a cidade mais próxima, onde tem aeroporto comercial aqui no Brasil. Bom, falando dos seminários, como o nosso vídeo fica no YouTube, não dá para a gente citar uma data específica amanhã ou depois, mas vocês têm feito vários seminários. Qual a intenção desses seminários aqui no Brasil e por que a escolha de determinados estados? Bom, a importância é justamente orientar o brasileiro que tem intenção de migrar, e hoje são muitos com essa ideia por causa da situação econômica brasileira, mas orientar como fazer de forma responsável, com os pés no chão, e isso é de suma importância. Então esse seminário aborda os aspectos práticos e os aspectos psicológicos desse processo de migração. E a maior parte dos seminários é dedicada ao público, tirar dúvidas específicas de quem estiver presente. Eles sempre têm entrada gratuita, também são patrocinados em parte pelo governo britânico, que tem o maior interesse que as pessoas saibam quais são as regras para alguém permanecer no país. O fato desse ano a gente está realizando em Goiânia é porque os goianos foram a maior comunidade brasileira no Reino Unido, disparado, mas disparado. Então, e também o maior número de retorno voluntários, matemática. Então, nós julgamos que esse seja o melhor local para se fazer uma apresentação e onde, naturalmente, o público vai ter o maior interesse no assunto. Ok, Carlos, muito obrigado pela entrevista. Mais algum recado que você queira deixar aí para os internautas? Não, só gostaria de agradecer a oportunidade de divulgar o nosso trabalho, a Casa do Brasil em Londres, o Centro Brasileiro. Agradecer a você e, como eu sempre digo para todos, a casa é sua. É isso aí. Carlos Mellinger, presidente da Casa do Brasil em Londres. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Valeu.